Você ficou com um desejo no seu coração de dar esse passo de fé? Nos procure. Você já está fazendo os estudos bíblicos? Logo, logo chega a sua vez, tá bom? Então, já tem outros irmãos que estão se preparando. Cada um no seu tempo, tá bom? Já faz alguns anos, né? Alguns meses, né? Mas cada um tem o seu tempo, né? Para que possa tomar essa decisão. Mas essa é uma decisão muito importante para a sua vida. Se você quer fazer isso no ano que vem, nós iniciamos uma nova classe de catecúmenos aqui na igreja. Ainda vou terminar os estudos com esses irmãos que estão ainda terminando, né? E no ano que vem iniciamos uma nova classe de catecúmenos. Se quiser fazer parte, por favor, venha falar conosco, tá bom? Nós temos o nosso momento de intercessão. Eu não trouxe aqui os livros. Por favor. Livro de oração. Você tem algum pedido para colocar diante de Deus? Por favor, coloque-se em pé. Vamos orar por ele. Muito obrigado, Senhor, porque nessa noite nós podemos ver irmãs e irmãos sendo recebidos aqui, mas isso já aconteceu lá no céu, quando o Senhor chamou eles para uma nova vida. Hoje eles fizeram isso diante das pessoas, professaram sua fé, foram batizados, e eu agradeço por isso. O grande milagre do Senhor acontece quando o nosso coração é transformado. Abençoe a vida de cada um deles, mas também de cada um desses irmãos que agora estão colocando diante do Senhor pedidos de oração. Que esses pedidos, pela Tua graça e misericórdia, sejam atendidos. Abençoe a Tua igreja, Senhor, que ela cresça, que ela se desenvolva, que ela conheça ainda mais o Senhor, o nosso Deus bem presente. E abençoe, Deus, também todos os pedidos que estão escritos no livro de oração, para que também recebam do Senhor a graça que tanto precisa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar. Meus irmãos, próximo domingo tem a apresentação das crianças, né? E também das meninas? Das crianças. Pelo menos as crianças. Então nós temos um culto especial de Natal, próximo domingo, tá bom? Então, por favor, leiam, façam presente aí, que tenho certeza que vai ser uma bênção. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em João, capítulo 1, verso de número 14. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Muito bem, todos juntos, vamos ler o verso 14. João, capítulo 1, verso 14. Todos juntos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Vamos ler de novo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém, meus irmãos. Nós estamos falando sobre o verdadeiro sentido do Natal. Primeiro domingo do mês, já falamos sobre isso, mostrando que o Natal tem significado, tem objetivo, tem sentido. E não é esse que o mundo mostra por aí. Você sabe muito bem que existe o Natal dos homens, que nós compreendemos como aquele Natal do bom velhinho, do Nicolau, do Papai Noel. E esse Natal que está envolvido entre receber presentes, dar presentes, confraternização, fechamento de ano. Esse é o que a gente chama de Natal dos homens. O Natal que tira o próprio Jesus
é o significado do Natal da jogada. Tiramos ele para fora e vivemos um novo Natal. Um Natal onde consumir, né, é o que é necessário. Eu não sei se você já notou, mas eu vejo muito isso. Antes de festas como Ano Novo, Natal, as pessoas ficam como que se elas nunca fossem comer mais na vida, ou nunca mais fossem beber. Porque os carrinhos estão lotados de cerveja, de refrigerante, comida, parece que é para um batalhão. É para aqueles que trabalham assim, pesado. Mas a verdade é essa, que o consumismo do Natal tem tomado conta do nosso mundo, e Jesus saiu da jogada. O Natal dos homens é o Natal do Papai Noel, desse que é o bom velhinho, que quer trazer paz, mas que se não trouxer presentes, você está lascado. Então existe o Natal dos homens, e esse Natal dos homens tem prejudicado a vida das pessoas, porque nem todos têm condição de comprar um presente para o outro. Nem todos têm condição de fazer um banquete no dia 24. Nem todos conseguem comprar os alimentos necessários e chamar muitas pessoas para fazer parte dessa confraternização. E quando isso acontece, a frustração, a desgosto, a tristeza. Quantos vão passar esse Natal com o coração ferido, porque foram abandonados ou abandonadas? Quantos vão passar esse final de ano sem a família, porque perderam alguém? Quantos vão passar o Natal brigados com a família, porque houve uma desavença e que não tem jeito de conversar com o fulano ou com o ciclano? Eu te pergunto, isso é Natal? Lembro-me do Natal, lembro-me daquele tempo onde no dia 24 haviam pratos em uma mesa e não tinham nada, mas no dia 25 pela manhã haviam doces, chocolates naqueles pratos. Lembro-me que era um momento gostoso, porque haviam pessoas que viriam, parentes, né, e banquetes seriam dados. Mas de fato eu nunca soube, a não ser depois de conhecer a Cristo, o que é o verdadeiro Natal. O verdadeiro Natal não é o Natal dos homens. O verdadeiro Natal é o Natal para os homens, na qual Jesus é o grande presente para mim e para você. E Ele, mais uma vez, sendo presente de Deus, traz presentes para aquele que crê. Alguns dos que foram batizados disseram: agora eu tenho paz. Na entrevista disseram: tinha um vazio. Olha os presentes que Jesus traz para aquele que crê. É paz, é alegria, é bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, uma série de outras coisas. Ele não apenas o aniversariante, podemos dizer assim, mas ele também é aquele que traz o presente. Por isso o Natal dos homens precisa ser trocado pelo Natal para os homens, na qual Jesus é o principal convidado, e que sem ele vai haver tristeza, vai ter muita bebida, vai ter muita comida, mas depois tudo isso passa e a tristeza volta. Quantas pessoas vão a um bar para tomar e para esquecer das dificuldades da vida, mas depois que passa o porre, volta tudo, e com dor de cabeça e uma série de outras coisas. Minha pergunta é: você conhece o verdadeiro sentido do Natal? Que não é o Natal dos homens, mas para os homens. Depois que João havia dito no capítulo 1, verso 1, que Jesus é Deus, e esse é o principal propósito do Evangelho de João: mostrar a divindade de Jesus, mostrar que aquele que andou entre os discípulos, que chamou pessoas, que curou os enfermos, é Deus, é o Filho unigênito, o único Filho do Pai. É aquele que vem para um objetivo, um propósito, que veio ao mundo para morrer, dar sua vida em favor do pecador. Cantamos isso aqui. João disse que ele é Deus.
João afirma que ele é perfeito Deus. João afirma que ele é o verbo de Deus, e essa palavra verbo a gente sempre explica muito bem, que é um motor que não precisa de nada para se mover. O que é mais pleno em todas as coisas, ele é o verbo de Deus. O que dá sentido a uma frase, ele é aquele que sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse é Jesus. O apóstolo João, então, fala da sua perfeita humanidade, no verso 14. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele fala do Natal. Esse texto fala claramente que Jesus, o presente de Deus, o Natal para os homens, veio esse mundo. E em primeiro lugar, para que o Natal fosse para os homens, Jesus se tornou como um de nós. Homem. O texto diz: e o verbo se fez carne. O que é de mais pleno em todo o universo e fora dele, o que é de mais divino, majestoso, glorioso, fez algo que não dá para entender. Veio até nós, se tornou carne. Eu gosto muito daquela historinha que o tio Milton contava da formiga, que haveria uma grande inundação e que o formigueiro iria ser destruído por conta da água que estava vindo. Mas alguém que gostava muito de formigas olhou para o formigueiro e gritava para as formigas dizendo: saiam daí, a água está chegando, vão embora daí, vocês vão ser afogadas nesta água. E as formigas olham para cima: o que está falando? Não entendemos o que ele está falando. Se aqui pode ter uma conversa entre os dois. Eu estou falando uma analogia, tá bom, gente? Depois, pastor, eu acho que formiga fala com gente, por favor. Mas a formiga, eu não entendo o que está falando, né? O que será que ele está? Vamos continuar nossa vida, vamos continuar fazendo o que as formigas fazem, mas a água está chegando. O que este homem precisa fazer para avisar o formigueiro? Ele precisa se tornar uma formiga. A palavra de Deus diz que um juízo, um grande juízo está para vir sobre esse mundo, e que todo aquele que não se render a Cristo vai ter uma punição tão severa, tão trágica, que se chama inferno, que vai consumir todos os dias de todos os tempos, eternamente falando, aonde não vai ter um minuto sequer de paz, um minuto sequer de tranquilidade, mas só tormento, ranger de dentes, dificuldade. Esse juízo está vindo sobre a minha vida e sobre a sua vida, se você não escutar a Cristo. Mas para que você possa escutar esse divino, esse Deus, esse Filho de Deus, você precisa ouvir a Ele como um homem. E é por isso que Ele se tornou carne. E o Verbo se fez carne. Por que Ele se tornou carne? Não apenas para poder falar para mim e para você: eu sei o que é ser homem, eu me tornei um homem, eu não deixei de ser divino, mas agora eu também sou homem, e como homem eu sei o que vocês passam, eu sei as dificuldades que vocês enfrentam, eu sei das frustrações, eu sei das traições, eu sei das mentiras, eu sei da morte, eu sei o que é ver pessoas que o amavam morrer. Jesus soube, Ele mesmo soube o que era morrer. Jesus não é aquele que diz assim: eu acho que eu entendo vocês, por mais que eu não consiga ser como um de vocês. Não. Eu sempre digo que Ele vestiu a roupa apertada. Eu sempre digo que Ele se tornou como eu e você, e temos essa carne que tanto nos influencia para longe de Deus, mas Cristo sem pecado se tornou
um de nós e intercede por nós junto ao Pai. Morreu por nós, para que fosse o nosso representante. Jesus precisava se tornar homem. Como homem, poderia morrer no seu lugar, te representando, mas somente como Deus poderia ressuscitar. E a morte e o pagamento desse juízo fosse eterno, que Ele é Deus. O sacrifício eterno de Cristo. Mas para que isso acontecesse, o Verbo se tornou carne. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4, verso 4 a 6, e acompanhe comigo a leitura do que diz esse texto. Gálatas 4, de 4 a 6 diz: E vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E por vós sois filhos. Enviou Deus ao vosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Meus irmãos, esse Jesus que nasceu na plenitude dos tempos, nascido sobre a lei, nascido de mulher, teve que experimentar o derramamento do seu sangue ao 8º dia, sendo circuncidado. Ele não precisava disso. Ele não precisava nascer sobre a lei, mas porque ele seria o nosso representante, o seu sangue já é derramado ao 8º dia. Depois seria derramado e seria esvaído todo o seu sangue na cruz do Calvário. Jesus nasceu para morrer. Jesus nasceu para morrer a tua morte, para que hoje você pudesse viver a sua vida. Na plenitude dos tempos, o Verbo se tornou carne. Isso é um milagre. É extraordinário o que Deus fez, como Ele fez, da forma que fez. E muitas pessoas hoje ainda não entendem o porquê Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele morreu para te substituir. E você precisa ter isso na sua mente, de forma toda. Mas, para que o Natal fosse o Natal para os homens, Jesus habitou entre nós. O texto diz: e habitou entre nós. Ele não mandou, aliás, Ele mandou recados antes de vir esse mundo. Antes da fundação do mundo, a Bíblia já diz que Ele foi morto. Mas para que Ele fosse morto também haveria de nascer. Todo o projeto da salvação, antes mesmo do pecado de Adão, já havia sido concebido. O Pai, o Filho e o Espírito Santo já tinham feito tudo para que eu e você pudéssemos ter uma saída, pudéssemos entrar por uma porta estreita e ter um novo e vivo caminho. Olhar para trás e dizer: o mundo que eu estava antes, agora eu não estou mais. Mundo velho, saída e entrada para o mundo novo. Seus servos vieram, seus profetas falaram, as profecias se cumpriram, centenas delas com a vida do nosso Senhor Jesus. Mas Ele precisava entrar no tempo e no espaço, na plenitude dos tempos. Diz o texto que Ele habitou. Essa palavra aqui no original é tabernáculo, fez tempo. Ele não apenas veio para habitar, andar, estar junto. Ele fez a sua casa aqui. Ele se tornou como um de nós. Ele não fez teatro de morar entre nós. Ele veio para um propósito, e para esse propósito precisava mudar seu endereço. Do céu para esse mundo. Da glória para um lugar tão difícil como é este mundo cheio de pecados. Jesus habitou entre nós. Homens viram Ele. Discípulos andaram com Ele. As pessoas se maravilharam dos seus ensinos. Elas ficavam de boca aberta quando Ele pregava.
E quando ele falava a respeito do reino, as pessoas olhavam ele curar outros e viam que ele não era normal, comum, ele era o Filho de Deus. Ele nasceu em Belém, mudou-se para Nazaré, ainda muito novo. Ele teve a função e o ofício do seu pai como carpinteiro. Ele trabalhou nisso durante 30 anos, mas chegou um momento em que, como sacerdote, deveria ser ordenado. Foi ungido e batizado por João Batista e começou seu ministério aos 30 anos. E durante 3 anos, esse homem mostrou a sua benevolência, o seu amor para com os homens. Ele era gentil, misericordioso, gracioso, só fez o bem às pessoas, curou mentes e corações, falou do reino, libertou pessoas aprisionadas por Satanás. Este homem foi maravilhoso, libertou algemados e principalmente nos amou. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus precisava andar entre nós. Jesus precisava montar a sua tenda aqui. Jesus precisava mostrar quem Ele era. Jesus precisava fazer o que Ele fez, mostrar a sua divindade e sua humanidade, chorar diante da morte de amigos, ressuscitar Ele depois, fazer coisas que os homens diriam: ninguém pode fazer isso. Este homem fez. Para que o Natal fosse para os homens, Jesus teve que vir aqui e montar a sua vida, sair da sua glória e andar comigo e com você. Esse mesmo Jesus, quando eu entendo o sentido do Natal, eu entendo que Ele voltou para o Pai, mas que o Espírito de Cristo, o seu Espírito agora está em nós, e um dia estaremos com Ele lá na glória, e vamos habitar com Ele num lugar maravilhoso. Vamos montar nossas tendas, e essas tendas não vão ser mais desmontadas, elas ficarão lá, e habitaremos para sempre com o Senhor, para a glória de Deus. Para que o Natal fosse para os homens, Jesus se apresentou como Ele é. Veja o que o texto diz: cheio de graça e de verdade. Graça e verdade. O que é graça? Vamos lá, os itens aí. O que é graça? Favor imerecido. Favor imerecido. Você não merece a graça de Deus, mas Ele veio ao seu encontro. Eu e você merecemos o inferno, porque nós pecamos e o salário do pecado é a morte. Mas a graça de Deus veio ao meu encontro e ao seu, e encontra pessoas pecadoras, como eu e você, e dá um presente para mim, o presente da salvação, o presente da vida eterna, o presente de uma vida abundante, o presente de uma vida agora sem mais pecado lá na eternidade e vencendo o pecado aqui nesse mundo. É isso que é o Natal. O Natal é um Deus cheio de graça, cheio de presente, para dar para você o que você mais precisa, e que não é um carro novo, uma casa boa, ou presentes, camiseta e outras coisas tantas que se dão. O que você mais precisa e o que eu mais preciso é a salvação. E Ele tem isso para te dar, de graça, pela graça, como um presente. Meus irmãos, abra sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 1. Hoje eu vou ler alguns textos diante, já que o nosso texto é mais curto. Colossenses, capítulo 1, verso de número 15 ao 19.
começar com o verso 13, que é tão bonito. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, potestades. Tudo que foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que todas as coisas ele tenha a primazia. Meus irmãos, ele é a plenitude de tudo. Tudo deve convergir para ele, a sua vida deve convergir para ele. Tudo que tenho, tudo que sou, quando eu compreendo que é o sentido do Natal, que é Cristo vir a esse mundo, habitar, se tornar homem, mas me dar aquilo que eu mais preciso, a graça, o perdão dos meus pecados, a vida nova e abundante, que só Deus, que vem do alto, que vem dos céus e que vem sobre a minha vida. E eu e você podemos receber isso, de graça, sem você pagar nada. E mesmo que você quisesse pagar, nunca poderia pagar, porque nunca poderia dar a sua vida em favor de outros, muito menos por você. É favor imerecido. Eu não mereço. Ninguém diante de Deus pode chegar e apresentar seu currículo. Ninguém diante de Deus pode apresentar todas as suas boas ações e pode até apresentar tudo aquilo que fez durante esse tempo nessa vida. Mas também vem o dossiê do outro lado. Tudo que também você fez. E como você se desviou do caminho, na verdade. Algo que jamais poderíamos ter alcançado por nosso próprio esforço. Ele nos deu a salvação. O fato de Jesus ter vindo a esse mundo para morrer na cruz pelos pecados está para além de qualquer merecimento humano. Isso é graça. Você pode ter isso também. Mas o texto também diz que cheio de graça, não é pouca graça, é cheio de graça, mas também é cheio de verdade. Nele se cumpriram todas as profecias, dizendo que aquilo que foi dito a respeito dele é verdade. E que por mais que esse mundo tenta desvirtuar a verdade, dizendo que a verdade, ela pode ser verdade para você, ou para você não, a verdade continua sendo absoluta. Cristo é Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. E isso ninguém vai poder dizer que é mentira. Que Cristo é real e que Ele está nos céus e que o seu Espírito continua convencendo pessoas nesse mundo a fazer parte do seu time. Convencendo do pecado, convencendo do juízo, convencendo que um dia esse mundo vai ser julgado, e se não for, se eu não estiver vivo nesse dia, eu vou antes, e vai ter juízo para mim também. Mas em Cristo você tem um advogado, junto ao Pai, e que vai advogar a tua causa, e nele a sua causa não vai ser perdida. Ele é a verdade. Dele falaram os patriarcas, os profetas. Para ele apontaram todos os sacrifícios e as festas do Antigo Testamento. Ele é a essência do culto. Ele é a plena revelação de Deus. Nele estão todos os tesouros escondidos e toda a sabedoria. E nele está isso. Ele é a verdade absoluta e incontestável. Ele é a verdade que eu e você precisamos. João 14,6, vocês lembram que diz lá? Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade para você. Às vezes a gente não sabe, mas Deus, qual é a verdade? O que tem falado para mim é que o Senhor pode me dar um presente tão grande que eu não mereço. Isso é verdade?
Pergunte. Se aproprie da verdade. Encha o teu coração da verdade, porque nele está cheio de verdade e de graça. Mas em último lugar, para que o Natal fosse para os homens e seja verdade na sua vida, Jesus mostra a sua glória. O que o texto diz? Abra lá, João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito. Você já pensou que Jesus, Filipenses diz que ele se esvaziou da sua glória? Mas quando esses homens olharam para ele, ele continuava cheio de glória. Ele se esvaziou dela, mas ainda apresenta toda a glória. Jesus mostra a sua glória. Que glória é essa? Mateus capítulo 17, verso 2. Abra lá. Bem rapidinho. Um pouquinho para trás. O que aconteceu no monte, aonde o próprio João também foi. E João está se referindo a isso quando ele fala que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória. Ele está falando desse texto, capítulo 17, verso 2 de Mateus. Ele foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. A visão que João, que Tiago, que os irmãos e Pedro tiveram, gente, foi algo que talvez um dia a gente possa ver. A glória desse Jesus, que ele não é apenas homem, ele é Deus, mas também não é apenas Deus, ele também é homem. Mas o seu rosto brilhava, suas vestes. Vocês imaginam o que ele viu? E agora ele diz: e nós vimos a sua glória. Eu e você devemos almejar ver a glória de Deus. E nós só podemos ver a glória de Deus quando a gente conhece a Cristo. Podemos ver hoje parcialmente, mas veremos lá na glória a própria glória do Senhor Jesus, o Verbo encarnado de Deus. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Você entender que esse Jesus não é um qualquer, que não fez qualquer coisa, mas antes foi o Salvador da minha e da sua vida. Para a gente terminar, o Eterno entrou no tempo e no espaço. Aquele que nem o céu dos céus pôde contê-lo, foi enfaixado em panos e deitado numa manjedoura. Deus se fez homem. O Senhor dos senhores se fez santo. Aquele que é santo, 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 se fez pecado por nós e foi exaltado acima dos querubins, assumindo o nosso lugar como nosso fiador. Se fez maldição por nós e levou sobre si sozinho a maldição que era minha, por conta do meu pecado. Não foi a encarnação que predispôs a Deus a nos amar. O amor dele veio antes. Ele entrou nesse mundo por conta do seu amor. Ele vestiu essa roupa apertada e sofreu entre nós por conta do seu amor. Ele morreu na cruz por conta do seu amor. Toda a obra da salvação é por amor. E o Natal mostra esse grande amor. O verdadeiro sentido do Natal é esse Jesus que te ama com toda a força que ele tem. E que fez tudo o que foi necessário para tirar você do império das trevas, para que você pudesse viver uma vida nova. Jesus veio a esse mundo não para mudar o coração de Deus, mas para mudar o nosso coração, mudar a minha e mudar a tua vida, nos revelar esse infinito amor e nos mostrar
que vale a pena servir, que vale a pena entender o que é Natal. E sair por aquelas portas e dizer: eu vou servi-lo ainda mais por tudo que ele fez, e vou me santificar para poder me encontrar com ele na glória, no dia que ele me chamar santo e indiscutível. Isso é Natal. Você precisa compreender. O Natal dos homens é muito diferente desse, mas o Natal para os homens tem um nome: Jesus. Compreenda isso no teu coração e você vai saber o que é o verdadeiro. Amém? Amém. Vamos orar? Eu quero agradecer, Pai, ao Senhor, por essa noite, pelo privilégio, Deus, de poder ler um versículo como esse da Tua Palavra e ver que tem tanta coisa aqui, em apenas algumas palavras. Saber que o Filho de Deus Todo-Poderoso veio esse mundo e veio por amor. Não precisava. Ninguém faria isso neste mundo pelos homens, mas o Senhor, pela sua benevolência, pelo seu grande amor, resolveu fazer. E fez tudo bem feito. Sofreu, se tornou maldito em nosso lugar, para que nós nos tornássemos benditos. Louvado seja o teu nome, Jesus. Obrigado pelo Natal. Obrigado pelo nascimento de Jesus. Obrigado pela vinda do Salvador. Obrigado porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E um dia habitaremos contigo lá no céu. Obrigado, Jesus, por isso. Que ninguém nessa noite saia daqui sem conhecer o Natal para os homens, sem conhecer a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, mas que se rendam e se entreguem e conheçam o que é o verdadeiro presente que vem dos céus para a minha vida e para a vida de todo aquele que vive. Em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o unigênito do Pai, o Verbo que se tornou carne, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e que as ternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, meus irmãos, e com toda a igreja do Senhor, espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Uma boa semana.